Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Eu quero dizer para as pessoas que estão mandando e-mails, que estão dizendo para de fazer vídeos, para de ficar falando dessas coisas e que estão tentando intimidar através de e-mails. Quero dizer a vocês que não vou parar não. Eu tenho o direito de falar aquilo que eu penso, expressar as minhas ideias. Isso é garantido por lei. Eu tenho esse direito, desde que eu não venha denegrir pessoalmente uma pessoa, como as pessoas me fazem aí. Me xingam e falam o que querem. No meu caso não tem problema, pode falar à vontade, pode xingar à vontade, pode caluniar à vontade, não tem problema nenhum. Eu é que não vou fazer isso, porque eu tenho a educação, eu tenho o temor de Deus, tenho o amor de Deus no coração, então a minha missão é bater contra o erro. Dentro daquilo que eu acredito que seja o erro, é falar contra o erro. Esta é a minha missão. Agora, quem quiser fazer o contrário, que faça. Mas a questão é que eu não vou parar. Eu vou estar sempre falando, denunciando, se for o caso, aquilo que eu acredito realmente que seja o certo ou que seja o errado. Eu vou estar sempre falando, porque eu sei que isto ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas de coração sincero, que querem sair do erro. Então eu estou aqui para isso, para ajudar essas pessoas. Agora os demais, façam o que quiser. Mas eu vou estar sempre aqui, assim, sempre que Deus permitir, eu vou estar falando enquanto viver. O assunto que eu quero abordar realmente neste vídeo é sobre como você interpretar a Bíblia, como você tratar a Bíblia. Qual que é a forma correta? É o correto interpretá-la baseado na razão ou na fé? Qual que é o mais importante? Tem pessoas aí que todos veem na internet que interpretam a Bíblia baseado unicamente na razão, em cima da razão, é baseado na ciência mesmo, na prova existente. Outros já pegam a Bíblia e vai somente pelo lado da fé, porque a fé que é importante. Então eu vou interpretar a Bíblia baseado na fé. O que é mais importante? Olha, se você for interpretar a Bíblia baseado unicamente na razão, você tem sérios riscos. Você vai correr o risco de não conseguir interpretar a Bíblia de forma espiritual. Porque a Bíblia, os livros que estão contidos ali na Bíblia, tem o lado espiritual nesses livros. Ela não é só ciência, ela não é só razão. E é impossível compreender as coisas de Deus, as coisas do nosso Criador, se não for pela fé. Pela razão é impossível você compreender. Aí você vai ficar confuso completamente a cada dia, porque você não vai conseguir entender o lado espiritual dela. Se você for interpretar a Bíblia baseado somente na fé, então você vai incorrer aí em outro risco. Você pode virar um fanático religioso, você pode passar a acreditar em crendices inventadas pelas pessoas. É como aí o reteté e os falsos milagres que estão aparecendo na internet, nas igrejas, para chamar a atenção. É tanta ilusão, é tanta coisas que realmente não existe. E você vai cair, neste erro de começar a praticar o fanatismo religioso. Então, se você for só pela razão, você acaba aí também virando um ateu.
Se você for somente pela fé, que não vai ser uma fé verdadeira, é claro, você vai pelos caminhos da loucura. Então o correto é você ter um equilíbrio, um balanço, nem mais razão, nem mais fé. Você vai precisar dos dois. Porque você precisa, pela razão, saber o que é, o que não é, dentro da razão, dentro da lógica, dentro daquilo que existe realmente, ou que existiu naquela época. Você vai precisar da razão, você vai precisar da ciência, senão você não vai conseguir compreender. Mas ao mesmo tempo você tem que tratá-la com fé. Existem muitas coisas na Bíblia que a razão não vai explicar. O conhecimento da ciência não vai explicar. Aí vai exigir a fé. Se você não tiver esta fé, então você não vai compreender, não vai entender o que está escrito. Porque as coisas do nosso Criador é somente pela fé que você pode compreender. Você tem que estar realmente em espírito e em verdade para entender aquilo que está escrito, para você não errar. Então tome muito cuidado. Não fique encantado com aquela pessoa que trabalha só com a razão. Não faça isso. Não fique encantado com aquela pessoa que também só age pela fé. Você tem que procurar o equilíbrio, fé e razão. Os dois têm que andar juntos. Nenhum mais, nenhum menos, mas igual. Dentro do momento certo, na hora certa, no texto certo, usar o equilíbrio para que você possa compreender. Agora, a fórmula correta mesmo dentro da fé, você não vai aprender na sala de aula, você não vai aprender na faculdade, você não vai aprender num seminário teológico, você não vai conseguir aprender isso nunca. Mas somente o Criador pode dar isso a você, o verdadeiro entendimento. Então não fique de maneira nenhuma comprando o entendimento de um, comprando o entendimento de outro. Busque o entendimento você. Aquele que falta sabedoria, peça a Deus que Ele a dá, e dá com sobra, Ele dá com liberdade para aquele que pede. Então se você pedir a verdadeira sabedoria do nosso Criador, aí sim você vai trilhar por um caminho correto, o caminho do entendimento, da sabedoria. Você vai errar muito pouco, porque errar, todos nós erramos. Enganar, todos nós enganamos. Pode pegar o maior erudito que você conhece por aí e vai observando que você vai ver que ele comete equívocos, comete erros. Falam coisas, expressam ideias que são erradas. Então você tem que tomar cuidado. Ah, você está falando até de você, de mim, de qualquer um que estiver ensinando, estiver passando ideias, compartilhando. Você tem que filtrar, você tem que tomar cuidado, porque todos nós somos falhos, todo mundo é falho. Nem o maior erudito da terra acerta 100%. Então por isso que o entendimento tem que vir da parte do Criador. Não ficar acatando simplesmente o entendimento de um, o entendimento de outro, que você vai ficar confuso. Mas busque no Criador, busque em Deus o verdadeiro entendimento. Aí você vai compreender a razão, você vai compreender a fé, você vai ter o equilíbrio correto, você vai no rumo certo, com toda certeza, tropeçando, mas vai para o rumo certo. O importante é ir no rumo certo, para não pegar um caminho oposto do Criador, como muitos têm feito. Somente pela fé tomou um caminho oposto. Somente pela razão tomou um caminho oposto do nosso Criador. Não faça isso. Busque o equilíbrio e procure balancear fé e razão. Aí você vai ter um grande aproveito, você vai ter sucesso na sua vida com Deus. Compartilhe o vídeo, deixe aí o seu like, comente, dê a sua ideia, a sua opinião, porque ela é importante para nós. Até o próximo vídeo.